ICL Notícias, vamos ver aqui, Ju Dalpiva falando a respeito do Flávio Sem Vice. Vamos lá. Bom dia, Elô, bom dia para a nossa comunidade. Muito bom dia, vamos lá. Flávio Bolsonaro deve ser oficializado candidato ao Planalto pelo Partido Liberal neste sábado, daqui a pouquinho, nesse final de semana, 4 dias da cerimônia. Segue indefinido, no entanto, até agora, quem estará ao lado dele na chapa presidencial, né? Quem será o vice ou a vice, né? Tá se falando muito de ser uma mulher aí, né? Mas, Juliana, parece que tem muita gente querendo fugir, né, desse convite. Vivi, sabe, ontem à noite, depois de acompanhar um pouco o próprio noticiário em torno disso, porque o tema ontem todo, de toda a imprensa, foi o momento da convenção e a indefinição do nome que vai acompanhar o Flávio Bolsonaro nessa disputa. E a grande questão do que as pessoas ali, dos aliados, desse bastidor do PL, do que essas pessoas me falaram, é que a grande tarefa do Flávio Bolsonaro não é nem só daqui até sábado, é daqui até 15 de agosto, é conseguir manter a candidatura de pé. Tem muito fogo amigo rolando, muita tensão no bastidor, olhando para essa situação do Flávio, pela desconfiança que o próprio Flávio promove em torno do nome dele, já que ele esconde as coisas das pessoas, não contou sobre essa situação do Daniel Porcaro, e há um temor de que outras coisas surjam daqui até o fim da campanha eleitoral, e aí ninguém estava preparado para lidar com isso, uma nova foto dele com o sicário, ou então alguma outra relação, inclusive de outros escândalos, outra situação que exponha todo esse problema que é ter o Flávio Bolsonaro como candidato. Então, já não se queria, não era um nome de consenso, né? O Flávio Bolsonaro entrou nessa disputa em dezembro por algum acordo ali familiar entre ele e o pai, nem contou com a própria madrasta, né, a Michelle, que ela própria tinha seus próprios desejos e aspirações com relação ao que ela queriam botar lá no Senado, mas a Michelle bem estava de olho em outra coisa, e aí nem comunicada foi, ficou magoada, gravou o vídeo do qual já falamos, e aí o que acontece? Agora, a ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, é o nome que mais agrada ali, o Flávio, mas aí eu ouvi que vocês comentando antes sobre a situação dos partidos e tudo mais, o Republicanos não quer deixar, está recusando todas as tentativas, todas as negociações, no sentido do o que poderia ser oferecido em troca, a vaga no STF, entre outras coisas. O Republicanos não quer. A Tereza Cristina, também o PP não está muito feliz com a situação, Ciro Nogueira não gostou da maneira como o Flávio lidou com ele quando ele foi alvo da operação da Polícia Federal. Então tem muita briga em casa, tem muito fogo amigo vindo de tudo quanto é lado, e a sensação que eu fiquei, inclusive, ouvindo essas pessoas aí ontem, foi de que vão tentar balançar essa candidatura. Eu só não sei realmente se vai conseguir. Acho muito difícil, porque não consigo, por tudo que eu conheço do Jair Bolsonaro, imaginar que ele vai apoiar qualquer outro nome. E que qualquer outro nome, a essa altura do campeonato, vai conseguir simplesmente levar o que o Flávio já somou para si. O que pode não ser suficiente para ganhar a eleição, mas essa transferência, pensando que nós estamos agora em 21 de julho, e mesmo que isso aconteça até o começo de agosto, é um tempo muito curto para passar de um para o outro. As pessoas não são coisas que se passam assim, né? Há uma série de questões que fazem as pessoas se identificarem com um candidato ou outro, mesmo no campo conservador. Então, eu não vejo um cenário, a menos que surja alguma outra situação, alguma coisa muito extraordinária e absurda, e no bolsonarismo, né, Elô? Quase todo dia tem. Então, a menos que surja alguma coisa, eu tendo a achar que por mais que o fogo amigo assim vire um incêndio, eu acho difícil de ter uma mudança, mas que o plano das próximas semanas é esse.
Deixa eu só trazer aqui a arte que a gente preparou antes de te ouvir, Elô, com essas possíveis candidatas, porque aí, de repente, Elô, você já pode até associar, senão depois você fala sobre elas também, mas só para a gente linkar aqui. Então, a gente está relembrando algumas das candidatas cotadas para assumir esse posto. Então, a gente tem a Tereza Cristina, senadora e ex-ministra da Agricultura, Daniela Marques, do Republicanos, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, atual coordenadora da Agenda Econômica da campanha. Aí, a Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, deputada federal defendida pela ala mais radical do bolsonarismo, com apoio aberto do irmão Eduardo Bolsonaro. Tem mais 3, vamos para a próxima tela. A gente tem a Bia Kicis, deputada federal testada em pesquisas internas do partido pela proximidade ideológica e lealdade à família Bolsonaro. A Simone Marqueto, do PP de São Paulo, deputada federal, cotada para atrair o eleitorado feminino, e especificamente as bases religiosas conservadoras. E a Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, deputada federal, cogitada como opção estratégica para impulsionar a votação na região Nordeste e dialogar com o público cristão. Elô? Elô, eu conversei com alguns jornalistas lá do Nordeste nesses últimos dias, lá do Recife, e eles disseram que lá a Clarice é tratada como vice, já viu? Então, me parece que a escolha vai ser dada no sábado, mas que a Clarice é favorita, pelo menos lá no Recife estão apontando ela como a grande favorita para ser vice do Flávio mesmo. Então, pelo visto, vai ser por cima do Ciro, né? Ele gostando ou não gostando, vão escolhê-la. Eu ia te dizer, Ju, que eu ouvi essa semana, que ouvi ontem, que na semana passada teve uma reunião, acho que foi na terça-feira, se não me engano, do PL com o Valdemar e outras pessoas, que o clima era de velório. Assim, tá todo mundo muito ciente de que a chance dele é quase zero, de chegar a enfrentar o presidente Lula com alguma real chance de vencer as eleições. Então, eu acho que essa vice pode ajudar, mas não vai resolver o problema, porque o problema da chapa é a cabeça da chapa. Não vai ter como. E se você, como você muito bem disse, se eles mudarem a pessoa, quem disse que esse núcleo de eleitores que é bolsonarista vai aceitar um nome que não tenha o sobrenome Bolsonaro? Né? Então, eles têm um risco enorme. Agora, a gente já está vendo um movimento na sociedade representado aí pelas vozes dos grandes negócios, né? Dos interesses financeiros, expresso pelos editoriais do Estadão, por exemplo, que há mais de um mês e meio vem descendo a lenha no Flávio Bolsonaro e hoje ou ontem deixou muito claro que, olha, existem outros nomes, a gente devia usar outra pessoa, já sugerindo que tem que trocar, que tem que ser um outro nome. Se vai dar tempo, se vai ser possível. E nessa lista de mulheres, Tereza Cristina está fora, ela não quer, nem o partido dela quer. Essa Daniela Marques é uma pessoa fraquíssima que foi usada para tapar o buraco no Ministério da Educação, porque teve que sair o ministro, as denúncias de abuso sexual e tal, então ela foi lá para tapar o buraco, não impressionou ninguém na Caixa Econômica como uma pessoa de pulso, de opinião, nada disso. Eu acho que assim, está difícil, está muito difícil para eles, e está muito difícil, acho que não dá tempo para tirar uma terceira via da cartola. Eu acho, Elô, inclusive, que eles vão tentar um nome interno, mas a apuração que eu recebi, né, essa informação que eu recebi ontem, sabe, Will, é de que sábado não vai se definido, não vai se anunciar o vice no sábado. Acho que esse vice ainda vai se estender até o momento do registro da candidatura. E essa, enfim, nesse bastidor, essa tentativa de dar uma balançada, mais estruturada, também pode ser uma negociação, né? Tudo sempre tem um interesse. O que vamos ganhar Obrigado, mais? Márcia. O que a gente vai vender mais duro para te apoiar até o final? Porque o cálculo do PL, desde a eleição passada, não é só a presidência da República. Obviamente, eles gostariam de mandar em tudo, mas fazendo a maior bancada da Câmara, e ampliando o Senado, eles continuam com poder independente do presidente que vencer. E aí o fundo partidário, e aí a gente vai, aí orçamento, emendas,
Então, assim, o poder não diminui. Agora, Vamos pingando, no gente. cálculo, eu acho que quando você fala sobre essa reunião ter um clima de velório, é que eles enxergam que o caminho podia ter sido mais simples se eles tivessem conseguido, de fato, montar a tal da candidatura do Tarcísio, que era o grande desejo de todos ali. O cenário era outro. E a conversa aqui era muito mais difícil, porque esse papo de candidato moderado já estava ali, ó, envelopado, né? Já tinham feito toda a maquiagem no Tarcísio para vender ele como moderado. E aí, como um candidato novo na disputa presidencial, porque nunca disputou a candidatura, né, à presidência da República, ele tinha muito mais caminho para eles construírem. Então, há uma frustração enorme de ter sido obrigada a engolir Flávio Bolsonaro, e aí de não dar a Michelle o espaço que eles queriam, porque eles queriam coisas para a Michelle também, e aí eles perderam o controle, né? Quer dizer, ganharam o Bolsonaro e com o Bolsonaro ganharam várias coisas para poder montar a maior bancada, que é o que eles têm hoje. Ao mesmo tempo, eles são reféns. Eles não conseguem dar sequência aos próprios planos. Então, eu acho que, assim, há uma percepção de uma dificuldade muito grande para a candidatura do Flávio, mas eu sempre, assim, a eleição de 2018 ela foi muito didática, no sentido de não precipitar resultado. Pesquisa é momento. Neste momento, o cenário é esse, o que não significa que amanhã, depois, novos fatos, ou mesmo, né, a fake news que está correndo solta de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é coisa, não vai influenciar e mudar. Inclusive, vi vocês aqui agora há pouco falando sobre essa história do Flávio recusar a PF, e fiquei assim... Engraçado essa questão, né? Em 2018, a gente foi afetado por fake news de Zap. Hoje em dia tem fake news de IA e isso não tá fazendo diferença na eleição. Isso não tá fazendo diferença na eleição. Márcia, Pedrinho, hoje eu vou ficar como ouvinte, pois tenho que dar conta dos afazeres por aqui. Fica à vontade, minha querida. Sigo pedindo ajuda de vocês, gente, pra gente fazer esse trabalho. Faltam 155, não tivemos nenhum membro novo na nossa live. Quem já contribuiu, se puder chamar os amigos, agradeço demais. 320 pessoas, vamos lá. Já passamos um papinho, um gogó aí que ele arruma para desviar assuntos importantes. Porque há poucos dias eu acompanhei um evento dele aqui no Rio de Janeiro para a produção, enfim, de uma matéria. E, a Polícia Federal estava lá fazendo a escolta dele, assim, alguns policiais federais, porque já tem um processo, né, de encaminhamento. Agora, o que aconteceu de lá para cá, não sei, mas estavam lá, trabalharam, inclusive foram muito gentis e educados com a gente da imprensa, como, em geral, a Polícia Federal, que é um tratamento muito diferente da Polícia Militar. Então, o porquê dessa cena, né? Provavelmente é mais uma distração típica do bolsonarismo. Discurso de campanha, né, Ju? Discurso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!